Vou compartilhar também aqui a tela com vocês, né? E vamos iniciar. São 11 horas, nosso tempo é meio curtinho, gente. Bom dia a todo mundo novamente, não é? Vamos dar início às nossas atividades em relação à matemática aplicada e vamos começar a trabalhar com alguns temas que são extremamente importantes para a área de vocês, não é? E suas respectivas aplicações. Então, para aqueles que não me conhecem ainda, meu nome é Lucas Ferreira Borges, né? Sou professor de matemática aqui do campus e vamos buscar acessar alguns conhecimentos básicos que talvez vocês já tenham e outros conhecimentos, passar informação de outros conhecimentos que talvez ainda não seja de acesso a vocês, não é? Primeira coisa que eu quero falar com vocês a primeira ideia que vem na nossa mente, quando a gente pensa em matemática, primeiro questionamento, primeira lembrança que vem, matemática está relacionado com os números. Aí surge a primeira pergunta: quem foi que inventou a matemática? Né? E como como esses números surgiram? Como é que os números foram descobertos ou inventados? Né? Alguém tem uma ideia aí que possa me orientar de quem foi que inventou a matemática? Pode abrir o microfone, pode falar. É interativo. Quem foi? Pode chutar aleatório. Não fique com medo de errar, não. Quem foi que inventou a matemática? Os Adriano. egípcios. Um chute bom aí aos egípcios. Então, a gente pode chegar na conclusão que pode ter sido os egípcios, pode ter sido os romanos, pode ter sido os gregos. Então, essa matemática ela foi construída e modelada pela humanidade ao longo do tempo, né? De forma bem simples, a gente não pode falar que a matemática ela teve um marco, um indivíduo que a inventou e a partir de então todo mundo começou a estudar essa disciplina. Mas a gente pode afirmar, sim, que existiram ao longo da civilização humana indivíduos ou civilizações que adentraram dentro dessa ciência, fizeram muito a sociedade como um todo. Então, a gente não vai ter um inventor, a gente vai ter um conjunto de ações que auxiliaram para esse desenvolvimento. Não é? E a ideia de número, de certa forma, os números que a gente conhece hoje não foram escritos da mesma forma ao longo do tempo. Eles mudaram e se desenvolveram e foram escritos de formas diferentes. Eu lembro que vocês estudaram lá na terceira série do ensino fundamental, na quarta série, mais ou menos ali, os números romanos, que é uma forma de escrever os números, mas de uma forma diferente. Como o colega lá, Hugo, disse, temos os egípcios, e os egípcios eles tinham escrita diferente. Então, a escrita surgiu na humanidade, os números surgiu na humanidade aproximadamente há 30 mil anos antes de Cristo. Então, lá no Homem da Caverna, eles tinham a necessidade de marcar, de descrever uma quantidade da melhor forma que ele podia tentar naquele momento. Então, ele fazia riscos em pedaços de ossos ou madeiras, fazia nós em cordas, justamente para buscar representar uma quantidade. Se ele via, por exemplo, lá em um cerrado, ele via uma quantidade de 3 mamutes, ele fazia 3 nó nas cordas. Se ele via numa árvore 50 pés de frutinhas de maçã, ele fazia a marca de 50 frutas. Então, a história dos números, ele começou justamente com essa necessidade do homem se interagir com o meio, não é? De relacionar-se com o meio de uma forma muito mais direta e muito mais representativa. Então, no momento, como a imagem aqui mostra, no momento que ele faz um risco em um pedaço de osso, em um pedaço de madeira, ele está representando de uma forma numérica, de uma forma abstrata, tudo aquilo que é normal. E a gente faz isso também de vez em quando. Por exemplo, eu preciso fazer uma contagem de uma quantidade muito grande. Então, eu vou fazendo assim, ó, palitinhos, fecho o palitinho, um quadradinho, faço um quadradinho, risco quadradinho, faço quadradinho, risco quadradinho, que representa 5 unidades, fica mais fácil eu fazer uma respectiva contagem, né? E
os homens nessa época, eles viviam basicamente em grutas e viviam em cavernas, mas não se tinha, galera, a necessidade, não existia ainda a necessidade da escrita, ainda nem existia escrita nessa época, mas existia a necessidade de contar. Por que existia a necessidade de contar? Porque ele precisava identificar quantos indivíduos ele tinha que moravam com ele dentro da caverna e precisava identificar se em sua volta tinha água suficiente, se tinha alimentação suficiente, se tinha árvores frutíferas suficiente para a construção e para a sua subsistência, não só sua, mas sim de todos os seus familiares. Então ele precisava ir lá fora, no mundo exterior. Quando eu falo mundo exterior, é o mundo da caverna, exterior da caverna, observar se tinha, se quantificadamente existia alimento suficiente para a sua subsistência, né? E com o surgimento da escrita, surgiram também os números, surgiram também as primeiras formas de representação numérica. Então, o homem, ele buscou justamente com essa evolução, ele buscou deixar de ser nômade. Ele vivia dentro da caverna em determinados momentos. Olha que interessante. Ele vivia dentro da caverna e em determinados momentos a alimentação e a água não era suficiente para a subsistência, não é, dele, e ele precisou buscar outros lugares e fixar moradia nesses outros lugares para sua subsistência. Aí ele deixou de necessitar somente da natureza. Ele começou a criar animais, ele começou a cultivar plantas. E não existe nada mais essencial do ser humano do que suprir sua própria existência. E essa criação de animais e essa criação de plantas como um todo, evoluiu o ser humano e surgiu-se aí a primeira palavra matemática, que foi chamada cálculo. A palavra cálculo ela vem do grego cálculos e nada mais, nada menos significa contar pedras. Então, no momento que você está fazendo um cálculo, você está fazendo uma contagem de pedras que os nossos matemáticos primórdios assim faziam. E o grande interessante disso, que matematicamente, inicialmente, quando a gente vai contar, o zero não existe. A contagem, ela é iniciada sempre a partir de 1. Quando você pede uma criança, ou pede, até vocês mesmos, gente, conte aí quantas cadeiras tem na sua casa. Você começa a contar 1, 2, 3, 4. Ninguém começa a contar a partir do zero. Então você começa a contar a partir do número 1. E assim surgiu as primeiras construções matemáticas, e a primeira contagem foi a partir exatamente do número 1. Os romanos, lembra dos números romanos? O número romano, deixa eu abrir aqui um hoje para a gente brincar um pouquinho. Os números romanos os romanos foram exímios matemáticos, e os números romanos são escritos dessa forma: o número 1, o número 2, o número 3, o número 4, o número 5, o número 6, e assim sucessivamente. Como é que é o zero em romanos? Existe a escrita do zero em romanos? Tá? Não existe. Ela não existe por quê? Porque não se tem a necessidade de ser humano se o homem começou a relacionar com o meio ambiente, e justamente contar objetos que estavam à sua volta. Então, os números romanos surgiram também a partir dessa necessidade, e foi construída uma matemática linda em cima dela. Né? Os romanos, eles construíram grandes arquedutos, construíram grandes construções, né? E conseguiram se desenvolver de forma exímia usando a matemática sem o zero. E o ser humano, ele também conseguiu, através dessa ideia de cálculo, de contar pedras inicialmente, desenvolver grandes conhecimentos que hoje assim usufruímos. E uma civilização que foi marco, vamos dizer assim, marco para a humanidade, foram os sumérios. Os sumérios,
por volta ali do século XV a.C., eles desenvolveram a escrita suméria, onde eles conseguiam marcar em pedras de argila, não é, uma representação gráfica que buscava a abstração de algo que estava real. Então ele faz aqui, por exemplo, desenhou algo similar a um vaso, algo similar a um pote, 2 pontinhos para representar um número. E cada representação gráfica nessa pedra de argila era justamente uma necessidade para realizar transações no comércio, transações financeiras, já que o ser humano não estava mais se fundamentando no escambo, que era a troca de mercadorias. Ele precisava representar, criar uma moeda, fazer transações, referenciar essa moeda em nome do rei ou em nome do faraó, para justamente conseguir dialogar com outras civilizações. E, dentre as civilizações também importantíssimas, como o Hugo citou aí, são os egípcios, né? Quando a gente assiste um filme, quando a gente assiste algum documentário sobre a civilização egípcia, o que a gente vê? A gente vê sempre gravuras, sempre imagens que buscam representar uma quantidade ou uma determinada letra do alfabeto ou uma determinada expressão. E eles também conseguiram se desenvolver significativamente e conseguiram desenvolver a sociedade como um todo onde eles viviam, né? Apesar do Egito ser uma terra árida, né, o rio Nilo ele possuía grandes cheias e dentre essas grandes cheias eles poderiam cultivar seus alimentos, conseguiam explorar na pesca, na agricultura, né, na demarcação de terras. E eles possuíam uma escrita própria. E essa escrita era desenvolvida sobre toda a civilização egípcia, sobre toda essa civilização egípcia. Olha essa imagem que está aí apresentando para vocês. Não é? A gente tem o número 1 é um tracinho, o número 2, 2 tracinhos, o número 3, 3 tracinhos. O número 4, 4 tracinhos, o número 5, 5 tracinhos, e assim sucessivamente. 9, 9 tracinhos. O número 10, ele fez aqui ó, como se fosse um arco, um U de cabeça, um U de cabeça para baixo. Então, eles conseguiam representar os números de 1 até 10 de uma forma muito significativa. O que os egípcios conseguiram fazer, que foi um marco matemático, foi os múltiplos de um determinado número. Justamente, eles definiram que a matemática deles vai ser decimal, ou seja, existem 10 representações, e essas representações podem ser múltiplas. Por exemplo, o múltiplo de 10, o 100, o múltiplo de 1000, o múltiplo de 10.000 e o múltiplo de 100.000, que eram, obviamente, representados não pela forma da escrita que a gente tem atualmente. Ele foi representado de uma forma distinta, ou seja, o 100 foi representado por uma serpente, não é? O número 1000 foi representado por um cajado, o número 10.000 pelo dedo do faraó, o número 100.000 por um sapo, ou uma figura similar a um sapo. O número 1 milhão era representado por um escravo egípcio, né? E eles, de forma bem sintética, eles fizeram coisas, matematicamente falando, que até hoje, nós, na civilização atual, não sabemos como foram feitas. Por exemplo, as grandes egípcias e as pirâmides do Egito, né? Como é que as pirâmides foram construídas, não é? Com a civilização não tão avançada quanto é hoje, e ter a perspectiva que ali no deserto, ali no Egito, não existem os tipos de pedra, elas precisariam ser transportadas por quilômetros, então eles precisavam calcular muito bem qual pedra precisava trazer e como trazer essas pedras, não é? Com o menor gasto possível. Então eles se desenvolveram muito em relação a isso. Outra civilização que a gente citou também são os romanos, e a civilização romana desenvolveu muita matemática, desenvolveu muitas estratégias de guerra baseadas nas tecnologias que eles acabaram construindo em cima dessa matemática. Foram os inventores da catapulta, foram os inventores da besta, não é? Onde eles conseguiram avançar muito acerca de suas civilizações.
tirando também as suas construções, que uma das mais famosas invenções são arquedutos. Os arquedutos são grandes pontes que buscavam trazer a água potável de um ponto A até a cidade romana, onde assim eles vieram, né? E como forma de curiosidade, eu trouxe um quadro para vocês aí, ó, com o sistema de numeração que usamos atualmente. Todos conhecem que o nosso sistema de numeração é um sistema de numeração decimal. O que significa dizer isso? Que nós temos apenas 10 algarismos. Esses 10 algarismos se repetem e se combinam, fazendo qualquer número dentre os números imagináveis que a gente construiu ao longo da humanidade. Mas, entretanto, como eu falei para vocês, a escrita ela foi evoluindo ao longo do tempo. Hoje em dia, a gente escreve assim, ó, o número 1, o número 2, o número 3, o número 4, o número 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 0. São 10 algarismos, por isso são chamados algarismos decimais. Existe uma matemática, existem conceitos matemáticos que corroboram com algarismos decimais, mas não são como base decimal. Por exemplo, o número binário, o que o computador, o que o celular de vocês fazem, não é trabalhar com todos os números. Ele trabalha apenas com 2 números, com o 0 e com o 1. Então, o computador, o celular, ele trabalha com um número, com a matemática binária, não é? Mas existem outros tipos de matemática, por exemplo, a hexadecimal, que trabalha com 16 algarismos, 16 símbolos diferentes, buscando desenvolver outras tecnologias. Mas, para um curso de agropecuária, a gente pode ficar aqui na nossa base decimal, que é uma base extremamente fundamentada, é um conjunto, é um corpo de números que que vai dar apoio a todos os outros conceitos que a gente vê lá na frente. A gente vai falar lá de matemática financeira, a gente vai falar de conjunto, a gente vai falar de regra de 3, e tudo tem como base fundamental os números. E esses números que a gente conhece, que é a base decimal. Mas, como eu falei para vocês, 300 anos antes de Cristo, olha como é que eram escritos os números. O número 1, o número 2, o número 3, então um tracinho, 2 tracinhos, 3 tracinhos. Olha o número 4, parece um U com um mais embaixo, não é isso? O número 5 parece uma pá, o número 6 aí parece com o número 6 que usamos atualmente, o número 7 até que parece um pouquinho, o número 8 não parece nada com o 8 que a gente tem, o número 9, né, parece mais uma interrogação. Era uma forma de escrita, era uma forma de escrever os números, de representar os números e se fazer matemática, e essas evoluções elas foram ocorrendo ao longo do tempo. 500 anos antes de Cristo, olha como é que eram escritos os números. Em 500 anos antes de Cristo, aí sim surgiu o número 0. Teve a necessidade da escrita do número 0. 900 anos depois de Cristo, o número 1. Olha como é que era escrito o número 2. O número 3 parece um 3 deitado, não é isso? O número 4 parece um E. O número 5. O número 6 parece o 7. O número 8. O número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o 9 e o 0. A nossa representação, nosso sistema é denominado de sistema indo-arábico. Ele é chamado de sistema indo-arábico justamente porque ele se fundamentou nessas duas escritas, nessas duas civilizações, os hindus e os árabes, indo-arábico, né? Como curiosidade, olha como era escrito o sistema italiano em 1400 depois de Cristo. Só como curiosidade, o Brasil foi descoberto em 1500. 100 anos antes, olha como é que eram escritos os números. 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 0. O 5 teve uma modificaçãozinha, não é isso? E o 6 também não se fechava o número 6, mas se aproximava muito da escrita que a gente tem atualmente, né? Vocês já viram esse quadro em algum momento? Sim, tem mais tempo. Eu não. É uma curiosidade para a gente perceber, né, que os números não foram sempre escritos da mesma forma. E como comparação,
o Brasil ele sofreu uma reforma ortográfica. Então, palavras que eram acentuadas, há pouco tempo, alguns anos atrás, o Brasil sofreu essa reforma, onde mudou-se, por algum motivo específico, a forma de escrita de algumas palavras. Então, os números que a gente tem hoje, escritos, são os números que nos satisfazem e nos resolvem os problemas atuais. Mas, eu não posso afirmar para vocês que esses números, como a gente escreve hoje, vão ser escritos dessa forma para sempre. Talvez no futuro distante, né, com o avanço da tecnologia, a gente precise de novos símbolos, de nova forma de escrita, para que a gente consiga avançar em alguns temas. Por exemplo, vamos viajar aqui. Se daqui a 500 anos inventarem um teletransporte, e para a invenção do teletransporte é preciso que eles criem um novo número justamente para absorver toda a teoria, toda o conceito daquela ideia de teletransporte. Então, os números podem ser escritos de nova forma. Depende muito da necessidade do ser humano a escrita como ela é. Hoje em dia, todo lugar do planeta que você for, toda compra que você fizer, você vai reconhecer um número. Seja, eu compro um item que veio lá do Japão, compro um item que veio da China. Eu não posso saber chinês, não posso saber mandarim, eu não posso saber japonês. Mas eu consigo identificar, por exemplo, se tiver lá placa número 12, então eu sei que tem lá escrito o número 1 e o número 2 junto, significa 12. Se tiver uma data, se tiver o tempo de uso, o tempo máximo de uso, 90 segundos, eu consigo identificar o 90. Então, a escrita matemática, ela é universal. Em qualquer lugar do planeta, os números sempre são escritos da mesma forma. Beleza? Sossegado? Pergunta, gente. Não. Podem perguntar, não fiquem tímidos, não. Eu falo, mas podem interromper e fazer a pergunta que assim seja necessário. Né? Então, fundamentado nessa ideia dos números aqui, eu trouxe um probleminha para vocês responderem para mim. Ó. Eu tenho aqui triângulo mais triângulo mais triângulo, estou somando. Bolinha, triângulo, bolinha quadrado, triângulo, mais bolinha quadrado, triângulo, mais bolinha quadrado, triângulo. E quando eu somei esses números específicos, baseados nos números decimais, a minha resposta deu tudo triângulo. A minha pergunta, qual é o valor da bolinha, qual é o valor do quadrado e qual é o valor do triângulo? Vou dar aí para vocês 5 minutos para pensarem. Peguem uma folha de papel, e tentem achar o valor de cada item, de cada figura geométrica aí. Faço a mínima ideia disso. Vou dar uma dica. O colega falou que não faz a mínima ideia. Pense nesse triângulo como sendo um número. Vou pensar aqui, por exemplo, como 4. 4.
4 e 4. Quando eu somo, 4 mais 4 mais 4 dá quanto? 12. Então, fica 2 e sobe 1 nessa regra. Mas como aqui é 4, 4, 4, a resposta aqui também tinha que ficar um número 4. Então, que número eu vou colocar no lugar do triângulo? Para quando eu somar aqui, embaixo também ficar o mesmo valor do triângulo. Entendeu aí, Adriano? Ainda não, eu tô raciocinando aqui. Vamos lá, vamos pensar junto. Alguém chegou a alguma conclusão? Eu acho que eu achei. Patrícia achou? Achou o quê, Paty? Olha só, no caso, todos aqui, a soma tem que dar o mesmo valor do triângulo, não é isso? Sim. Então, eu fui na base da eliminatória. Aí eu fui assim, se fosse botar se o triângulo valesse 1, ia dar 3 aqui a soma, né? 1 mais 1 mais 1 mais 3. Aí, quando eu fui lá fazendo na eliminatória, não dava. Eu achei o número 5. Tipo aqui, ó, 5, 5, 5 dá 15. Né? Aí sobe 1. Aí no triângulo, 5, 5, 5 sobe 1. Né? Aí depois eu fui para ver qual era que dava, que daria 5, para dar 5 aqui. Então, se a gente já tem 1, aí fui eliminando, achei o 8, que dá 8 vezes 3, 24, mais 1, 25, botei o 5, subiu 2. Aí, para dar 5 aqui também, se eu já tenho 2, aí botei o triângulo 1, o círculo 1, 1, 1, 1. Então, que dá 2 mais 1 mais 3 mais 4 mais 5. Deu 555 aí o resultado. Nessa pegada mesmo, Paty. Então, o que, gente? O que Paty pensou é justamente a ideia. Então, a primeira coisa que eu penso é o seguinte: eu estou somando 3 parcelas. É uma soma de 3 números de 3 algarismos. Então, o triângulo e o quadrado e o círculo pode ser número 1. Então, 1 mais 1 mais 1, eu sei que é igual a quanto? A 3. Eu sei também que 2 mais 2 é igual a 6. E que 3 mais 3 mais 3 é igual a 9. E assim sucessivamente. Vou escrever aqui todos, só para me dar uma orientação. 4 mais 4 mais 4 igual a 12. Sei que 5 mais 5 mais 5 igual a 15. Sei que 6 mais 6 mais 6
igual a 18. Sei que 7 mais 7 mais 7 igual a 21. 8 mais 8 mais 8 igual a 24. Sei que 9 mais 9 mais 9 igual a 27. Beleza. Também 0 mais 0 mais 0 igual a 0. Gente, vamos pensar aqui primeiro na solução do triângulo. O triângulo pode ser 0? Ó, se eu botar aqui o triângulo, 0. 0 mais 0 mais 0 dá quanto? O quadrado pode ser 0? 0 mais 0 mais 0 dá quanto? Então, e o círculo pode ser 0? 0 mais 0 mais 0 dá 0. Então, eu posso concluir que o triângulo, o quadrado e o círculo... Vou botar aqui, ó. Embaixo. O quadrado e o círculo podem ser, obrigatoriamente, eles podem ser zero, e pode ser 0. Concorda aí, Adriano, com essa justificativa minha? Sim, agora sim. Beleza. 000 é uma solução trivial, concorda? Porque pode ser 000. É uma solução, uma possível solução. É uma solução trivial, mas é uma possível solução. Mas vamos pensar um pouquinho. Será que só tem essa solução? Não. O que Paty fez e Paty pensou é uma ideia extremamente interessante. É uma forma de se resolver problemas. Ela foi por exclusão. Então, o que ela buscou fazer? Se aqui tem o nosso triângulo, eu vou buscar um número para inserir aqui no valor do triângulo, cuja soma dá o mesmo valor. O número 1, isso acontece? Se eu botar aqui, ó, 1, o resultado aqui vai ser 1 dessa soma? Não, vai ser 3. O número 1, para esse caso específico aqui, ele não me serve. Né? A mesma coisa ocorre para o número... A mesma coisa ocorre para o número 2. Se eu pensar no número 2, 2, 2, 2, a soma dá 6, mas eu queria que desse igual. 2. Então, o número 2, o número 2 também não me serve. E por tentativa e por dispersão, eu percebo que o 3 não me serve. Eu percebo que o 4 também não me serve. E o único que me serve nesse caso específico, é o número 5. Porque se eu pegar 5 mais 5, a resposta dá justamente 15. Mas a operação numérica de soma me indica que isso aqui é a casa das unidades. Então, eu tenho que, obrigatoriamente, colocar o número 5 aqui e subo uma dezena. Lembra dessas operações? Lembra uma coisa rotineira. Entendeu aí, Adriano? O que a gente fez? Entendi. Virgínia, tudo ok? Virgínia, será que está entre nós? Hugo, sossegado, Hugo? Sim. Deu para entender, professor. Conseguiu? Pronto. Então, olha, gente, eu vou buscar um número, então, para inserir aqui dentro, ó. Um número para ser inserido aqui, que a resposta, obrigatoriamente, tem que terminar com 5. Que número seria esse? Pensem aí um pouquinho. Que número seria esse? Que eu vou inserir aqui, que é a resposta desse 5. Termine 5. Lembrando que subiu uma dezena, né? Oito. Ah, beleza, Hugo. Ó, Hugo pensou o seguinte, poxa, para que terminar em 5, e mais lá já tem uma unidade, a soma tem que terminar em 4, ou ele foi por dispersão. Ele percebeu que se eu colocar aqui, ó, 8, mais 8,
mais 8 dá 24. 24 mais 1, isso aqui vai me dar 25. Mas, não posso inserir na casa das dezenas 25 dezenas. Eu coloco 5 dezenas e acrescento uma centena, 5 centenas, desculpa, 2 centenas aqui. Dessa forma, eu tenho que inserir um número aqui, no lugar dos círculos, que a soma também dê 5. Lembrando para vocês que, obrigatoriamente, eu já tenho 2 dezenas lá em cima. Então vai ser 1, no caso vai ser centena para cada um. Perfeito, Joyce. Nesse caso específico aí, obrigatoriamente, o número que eu estou pensando é 1. Porque 1 mais 1 dá 3, mais o 2 centenas que eu estou lá em cima, 5 centenas. Então, os números que eu somo, 3 números iguais, cuja soma dá 555, é justamente 185 mais 185 mais 185. Então, uma solução específica aqui para o nosso caso é justamente o triângulo ser o número 5, a outra solução específica é que o quadrado tem que ser número 8, e a outra solução específica para o círculo é que o círculo tem que ser 0. Então, nesse caso específico, nós temos... O ciclo é 1, né, não? Desculpe, disse errado. Então, nesse caso específico, nós temos 2 soluções. E as soluções pode ser 0, 0, 0, que é a solução trivial, né? E a solução que é 5, 8 e 1, respectivamente, triângulo, quadrado e círculo. Beleza? Beleza. Tranquilo. Avançando um pouco nessa ideia aí, gente, de como surgiram os números, alguns matemáticos, alguns pensadores em matemática, eles auxiliaram muito na formalização dessa descoberta, ou na formalização dessa matemática que nós usamos hoje em dia. Um desses matemáticos é Euler. Esse rapazinho aqui, ó, tem Euler, mas se fala Euler, né? Ele foi um dos grandes desenvolvedores do cálculo, grandes desenvolvedores da diferencial, da integral, e conseguiram desenvolver conceitos matemáticos que são muito usados atualmente, mesmo ele vivendo no século XVIII, né? O grande problema que a matemática traz atualmente, que eu não falo, talvez não seja nenhum problema, seria assim um grande impasse que a matemática traz, é justamente isso aí, ó, que essa mocinha está vendo aí no GIF. Essa é uma atriz da Globo, né? Atriz global. Quem lembra dessa novela? Que é um noveleiro. Quem lembra o nome dela? É Senhora do Destino, essa daí? Aí, ó, a Paty lembrou. Senhora do Destino, Nazaré Tedesco. Era a grande vilã. Mas o que eu quero trazer é que a matemática ela tem de fórmula que está aparecendo. Fórmula de Bhaskara, fórmula de trigonometria, fórmula de muitas relações matemáticas, né? Que às vezes afasta os meros mortais, nem eu, por exemplo, de uma matemática muito mais avançada. A matemática ela surgiu com um princípio muito lindo, que era contar pedra, contar folha, contar árvore, contar seco no mato. Mas hoje em dia a gente avançou que essa escrita da matemática ela deixou de ser tão fácil quanto ela era, justamente por causa dessa necessidade do ser humano de se desenvolver em relação a essa ciência. E, em determinados momentos, desencoraja a gente a pensar em matemática. Quando a gente pega um texto, quando a gente pega um livro de matemática, começa a folhear e vê lá figura, gráfico, tabela, fórmulas, às vezes fica incompreensível, mas lembre-se que essas fórmulas que sempre vão aparecer para vocês são símbolos. Se eles são símbolos, se fundamenta que nem na nossa primeira aula lá. Um símbolo ele precisa ter um significado. O símbolo pelo próprio símbolo, sem o significado, não é necessário.
Então, a gente precisa trazer o significado para esse símbolo para que a informação como um todo ela seja compreendida. Então, obviamente, a gente vai ver alguns símbolos novos ao longo de nosso curso que vão ter os seus respectivos significados e a gente vai abstraindo esses significados. Beleza? Virgínia voltou? Beleza. Virgínia não está mais entrando. O áudio dela tá assim, não, professor. Tá aqui comigo. Tá saindo. Deixa eu ver o bate-papo aqui, se ela botou alguma coisa no bate-papo. Escuta, não. Vocês estão quietinhos no bate-papo. Nem deram um bom dia para mim no bate-papo. Tem que dar um bom dia. Mas vamos avançar. Vamos lá, vamos continuar. Pergunta, gente? Alguém tem alguma pergunta? Eu não. Tem não? Quem é, além de eu, olha aí que eu falei, lembrem aí o nome de algum matemático que vocês já ouviram falar, algum cientista, algum matemático que teve seu impacto na sociedade como um todo. Consegue lembrar algum nome? Pitágoras. Pitágoras era um matemático que desenvolveu relações trigonométricas importantíssimas, né? Outro matemático aí. Isaac Newton. Ah, muito bem. Estava com ele na cabeça aqui, ó. Isaac Newton foi um dos matemáticos também, matemáticos, físicos, filósofos que também foram essenciais. Lembra de um velhinho com cabelo, não sabe, que se botava a língua para fora, como era o nome dele? Einstein. Albert Einstein é um matemático também da matemática moderna, que criou teorias excelentíssimas. Uma das teorias que Einstein criou foi da relatividade da física, né? Que já está até caindo ao chão com a física quântica. Já estamos criando aí computadores quânticos que conseguem fazer mensurações e hipóteses que não são fundamentadas na física relativista, que Einstein criou. Dentre muitos outros matemáticos, temos Galileu Galilei, né, que correlacionava muitos assuntos também relacionados ao cálculo diferencial integral, né? E todos os outros matemáticos, Malbatana é um matemático também extremamente importante, que auxiliaram nesse processo simbólico e nessa obtenção de informação. Mas é isso, gente. Ninguém pode, acho que nenhum de vocês, nessa fase de vida de vocês, vão falar assim, poxa, não vejo importância na matemática na minha vida, eu não sei o quanto eu vou usar esses conceitos matemáticos na minha vida. Obviamente, alguns conceitos são usados de forma imediata, como, por exemplo, eu vou fazer uma reforma em casa, vou comprar piso. Então, se eu for comprar piso para reformar a casa, eu tenho que olhar, minha casa tem 70 metros quadrados, cada caixa tem 2,5 metros. Quantas caixas eu vou precisar para forrar a casa toda? Então, alguns conceitos matemáticos são aplicados como razão, proporção, medidas, soma, operações básicas, são aplicados de forma imediata. Entretanto, outros conteúdos, como eu falei anteriormente para vocês já, são aplicados, mas não de forma imediata, são aplicados de forma indireta. E isso possibilita a gente estar conversando agora, de uma forma não presencial, usando ferramentas, né? E essas ferramentas utilizam conceitos matemáticos que são extremamente significativos e usuais para o nosso cotidiano. E, para fechar essa parte introdutória, assim, a importância da matemática, não é? A gente não vai nem salientar. Ela é importante justamente porque esse conhecimento científico ela serve para a formação do indivíduo. Né? Esse pensamento lógico ele vai conseguir transformar a vida do indivíduo e dar um norte para ela. Né? E para a área de vocês, que é a área das agrárias, né, da agropecuária,
ela pode ser usada de formas distintas. Vou ter alguns exemplos aqui específicos, né? O uso e a conservação do solo, ela é necessário o conceito matemático, que momento eu posso usar aquele terreno, de quanto em quanto tempo vai ser usado, né? Com ênfase à fertilidade, à distribuição proporcional de nutrientes. Então, se eu for fazer uma adubação com 10-10-10 em determinada área, né? Quanto é que de 10-10-10 eu tenho que usar por hectare ou por metro quadrado? Então, a gente precisa desse conceito matemático bem desenvolvido justamente para o desenvolvimento daquele plantio que a gente vai utilizar. O manejo de pragas, né? Se a gente for utilizar conceito matemático para o manejo de pragas, enfatizando, né? A contagem de insetos. Então, eu preciso, por exemplo, ter uma plantação de milho e vou usar um determinado inseticida porque a minha plantação de milho, meu milharal, está sendo atacado por aquela praga específica. Então, eu preciso fazer uma contagem de insetos dentro de uma determinada área. Então, eu vou delimitar uma área, vou fazer uma contagem de insetos e vou ver se a área está sendo muito média ou pouco atingida, para que eu consiga mensurar a quantidade de inseticida utilizado. Então, é um conceito matemático utilizado, não é? A regulagem de uma plantadeira. Então, eu tenho uma máquina que vai plantar, por exemplo, mudas de alface, uma máquina giratória que planta mudas de alface. Então, eu preciso saber quanto regular direitinho, para saber quanto de semente precisa sair em cada bico injetor. Preciso de aplicações de defensivos agrícolas, não é? Na compra de sementes, será qual semente é mais eficaz, qual precisa de uma terra mais ou menos ácida, né? A determinação até de uma planilha financeira com tempo de plantio, com quanto eu vou precisar para fazer esse plantio, quanto eu vou vender o que eu estou plantando, não é? Quanto eu vou pegar de empréstimo. Então, a matemática na área da agrária, ela está imersa, ela precisa e necessita desse conhecimento para que todas as ações que vocês vão fazer e precisam fazer dentro dessa área seja bem fundamentada. Porque eu não posso fazer as coisas de forma aleatória, eu não posso chegar assim, hoje eu vou plantar alface e vou semear alface de forma aleatória. Vai nascer? Vai. Mas eu acho que o objetivo maior de um técnico agrícola é maximizar o máximo possível de tempo, não é? De investimento, para que as ações que ele toma tenham o menor custo e um maior lucro, a maior produtividade. Só para vocês terem a noção, o Brasil hoje é um dos maiores produtores, se eu não estiver enganado, é o maior produtor de soja do mundo, né? E essa produção, ela vem crescendo ao longo dos anos. Ela vem crescendo por quê? Porque são feitos estudos, são feitas análises sobre qual a melhor acidez, qual a melhor calinidade da terra, qual a melhor semente possível a ser plantada, quais as modificações que podem ser feitas. E dentro desses conceitos tem muita matemática aí embutida, né? Alguém aqui está trabalhando na área agrícola, né? Você conhece alguém que trabalha na área agrícola? Só conheço. Conhece? E a pessoa que trabalha de forma mais intuitiva ou trabalha de uma forma mais científica? Ou não sabe? Eu conheço pessoas que trabalham na forma intuitiva, né? Que é formada, zootecnia, alguma coisa desse tipo. E conheço pessoas que trabalham aleatórias, tipo assim, parte de produção própria, alguma coisa assim. Mas sem eu acho muito que... conhecimento técnico. Entendi. Independente qual nível de conhecimento que a gente tenha, galera, vocês vão entrar aí nesse mercado de trabalho, nesse novo mundo, justamente para auxiliar. Sejam lá grandes produtores, né, que necessitar da ajuda de vocês para fazer alguma alteração de manejo, ou sejam pequenos produtores, até numa horta comunitária ou em uma horta caseira, para pensar qual é a melhor forma, qual a melhor produção
para aquele respectivo estágio, né? Então, vamos criar aí ferramentas, pensar em ações, em áreas, em mecanismos para que isso seja feito de forma satisfatória. E pensando nisso, a primeira ideia que a gente vai construir juntos é a ideia dos conjuntos numéricos, que é o conjunto dos números. O homem, ele inventou os números, mas os números, eles possuem características diferentes. Os números, eles são separados por características diferentes. Por exemplo, o número 5 não é a mesma coisa do que o número -3. O menos traz uma ideia. Então, 5 é diferente de -3. O número 3/4 já me traz uma fração. Então, ele me traz outra ideia. Então, eles precisam ser separados por suas respectivas características. E tenho certeza que vocês já ouviram falar sobre esses conjuntos numéricos. Conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros, conjunto dos números racionais, conjunto dos números irracionais e conjunto dos números reais. Já ouviram falar desses 5 conjuntinhos básicos aí? Galera? Pois sim. Ouviram falar desses 5 conjuntos básicos? Porque, quem são? Olha a pergunta que eu vou fazer para vocês. Quem são o conjunto dos números naturais? Ou da onde vieram o conjunto dos números naturais? Professor, Oi, Joyce. Pode deixa eu falar. te falar. Como eu te falei, minha filha tá febril e ela não tá querendo comer direito. Eu vou precisar parar para dar almoço para ela, viu? Tá, beleza. Eu tô gravando, Joyce. A aula, depois você pega o finalzinho. Vou postar na Pronto. plataforma Moodle. Tá certo, obrigada. Tá certo, Joyce. Então, gente, ó, como característica interessantíssima aí, o conjunto dos números naturais, ele veio da natureza, não é? O conjunto dos números naturais veio justamente da necessidade do homem contar, observar os elementos. Então, a natureza trouxe esse conceito, natural. Então, quando você pede para uma criança contar, brincar de pique-esconde e começar a contagem, ela começa a contar esses elementos, né, que estão na natureza a partir da seguinte relação: o número 2, o número 3, o número 4, e assim sucessivamente. Então, ele começa a contar os objetos, ele começa a contar os entes, né? Então, os números naturais são justamente esses representados aí. O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. Entretanto, vocês que foi incluído, né, lá no século 600 a.C., o número 0. Né? Não existia número 0. Não existia uma representação simbólica do número 0, tendo como perspectiva que ele nem era um número existente. Eu não precisava contá-lo. Então, foi inserido o número 0 e a representação é justamente essa. Esses são os elementos naturais, os elementos que estão na natureza. Então, o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8. Esse conjunto dos números naturais, representados da forma que eu estou representando aqui para vocês, ele possui infinitos números. Então, o número 10 é um número natural, o número 35 é natural, o número 128 é natural. Existem infinitos números naturais, não é? Se eu pensar no número gigantesco lá, o número 1.437.425.232, é um número natural? É. Apesar do tamanho dele ser muito grande, ser um número gigantesco, né? Ele é um número natural porque sempre eu consigo reconhecer um número natural justamente porque ele possui um antecessor. Então, ele sempre vai ser um número natural, justamente porque os números naturais são em ordem crescentes, acrescido mais um. Né? E para finalizar esse momento da aula de hoje, eu botei esse exemplinho aqui para vocês tentarem fazer agora comigo. Né? Um exercício, uma prática aí dentro do conjunto dos números naturais. Olha o nosso problema. Dividir 153 por um número e obtive como quociente 9.
e com o resto zero. Qual é esse número? Dividi 153 por um número, não sei que número. Peguei 153 e dividi por alguma coisa. A resposta deu 9. E resto zero. Quem é esse número? 2 minutinhos aí para vocês rabiscarem um papel. Dezessete. Certeza absoluta que é 17? Show. Tem que responder ela. Foi a Adriana que falou que era 17? Foi. Como é que você chegou, Adriana, nesse raciocínio? Eu dividi 153 por 9 para achar o valor do 60. Ótimo, foi a ideia interessantíssima. Eu também fiz isso. Porque a operação inversa, né? Mas tá certo, não tá errado, não. Mas se o resto não fosse zero? Se o resto fosse 1? Isso não influencia, não? Vamos pensar aqui comigo. Toda vez que eu pego, por exemplo, um número, que no nosso caso aqui, deixa eu inserir uma tabela. Deixa eu pegar aqui para montar um processo de divisão para ficar certinho para vocês. Eu consigo fazer isso. Se eu pegar e dividir por um número que eu não sei quem é isso que ele está falando. Eu peguei 153, dividi por um número e obtive o quociente 9. E fiz a continha, fiz as operações específicas e sobrou como resto 0. Não é isso que ele falou para mim? 153 dividido por alguma coisa dá 9. Quem é essa coisa? Matematicamente falando, quando a gente pega um número e divide por outro, o que a gente pode concluir? Que essa operação também pode ser inversa. Né? Essa operação é inversa. O que eu estou falando é o seguinte. Eu peguei... Deixa eu inserir aqui. Olha o que eu estou falando. Eu peguei... e dividi por alguma coisa que eu não sei e tive como resposta o 9. 9. Né? E para encontrar esse rapazinho, essa interrogaçãozinha aqui, para encontrar essa interrogaçãozinha, que eu vou chamar ela de x, né? A gente pode fazer uma operação matemática que é o meio pelos extremos. Debaixo desse 9 aqui, existe o número 1, que não precisa ser inserido. Mas existe sim, debaixo de qualquer número, existe o número 1. Então, eu faço o meio, matematicamente falando, a gente faz o meio pelos extremos. Então, 9x e 9x e 153 vezes 1. E eu sei que 9x é 9x. 3 vezes 1 é 153. Esse 9x está multiplicando, ele vai lá para baixo dividindo. Então, eu posso concluir que x é igual a
153. E 153 dividido por 9, eu sei que dá 17. Tá aí a justificativa por que vocês dividiram por 9. Porque eu acho que Paty dividiu por 9, não foi? E acho que Adriano também dividiu por 9, mas não sabia, poxa, eu só peguei e dividi por 9. Mas vocês dividiram por 9 porque a operação aqui, ó, é uma operação simétrica. Então, eu posso pensar assim, ó, 153 dividido por x, a resposta dá 9. Então, fácil. Por isso, esse 9 que estaria multiplicando, eu posso trocar ele pelo x, né? Que está dividindo, que é igual a 17. Compreenderam aí? Compreendi. Sim. Beleza? Tranquilo? Então, gente, alguma pergunta? Você está se amostrando, né, rapaz? Alguma pergunta? Não, né? Provavelmente não. Eu vou encaminhar lá no Moodle esse slide aqui, que a gente vai finalizar ele amanhã. A gente está aqui no slide 21 não. A gente está no slide 18 e ele vai até o 29, tem mais 10 páginas que a gente vai falar, não é? E quem quiser já dar uma olhadinha, já pode olhar hoje à noite, hoje à tarde, não é? E vai estar lá disponível para vocês, certo? Então, ó, já que não tem pergunta, um beijo para todo mundo, não é? Bom almoço, bom descanso e até amanhã. Beleza aí, professor. Até amanhã, professor. Até amanhã. Um abração para todo mundo. Ô, Lucas! Oi.